Bom, gente, eu vou estar resolvendo a primeira questão, né? Que é faça o balanceamento das equações. São duas equações, A e B, e a gente vai começar aqui pela A. Existem dois métodos, né, para balancear uma equação. O primeiro é o método de tentativa e erro, e o segundo é o método algébrico. A gente pode começar aqui, né, pelo método de tentativa e erro e depois partir para o método algébrico. Então, logo de cara, né, a gente pode determinar a quantidade de alguns elementos, tanto no reagente quanto no produto. Então, a gente pode começar aqui olhando o K2. Então, nós temos K2 no produto e no reagente a gente só tem um K. Então, a gente precisa balancear isso. Então, podemos colocar aqui um 2. Partindo disso, a gente tem agora 2M, né? Porque a gente faz a multiplicação. E 4, né? Vezes 2 daria 8O. Beleza. A gente olha aqui para esse MN e vê aqui no produto que a gente tem somente um MN. Então, a gente precisa também equilibrar isso. Então, a gente pode colocar um 2 aqui, né? Para equilibrar. E aqui, como a gente, né, determinou a partir desse aqui, que aqui a gente teria 2K, e aqui a gente tem 2K, a gente precisa manter esse valor que existe aqui no produto. Então, a gente coloca 1, porque 1 vezes 2 fica igual a 2. Então, aí a gente já para, né, porque não tem mais para onde ir, e a gente começa o método algébrico. Para o método algébrico, a gente determina os coeficientes. Então, a gente pode determinar aqui A, B, e aqui no final, C. Feito isso, agora a gente vai atribuir os valores, né, dos elementos a partir dos coeficientes. Então, a gente escolhe os elementos, né, que aparecem aqui dos dois lados, os que mais aparecem, pode ser. E aí a gente vai começar a olhar, né, para a equação e enxergar os valores que existem, né, nesses elementos. Então, o H, né, a gente tem aqui no produto, ele só aparece uma vez aqui, né, no B. Então, a gente coloca 2B. Porque a gente tem aqui o valor 2 aqui embaixo. Se não tivesse nada, seria 1. Mas aqui, como a gente tem o 2, então são 2, né? Então, 2B. E aí, a gente vai olhar lá onde tem, né? Que é no produto, outro H. E a gente vai colocar, vai igualar, né? Porque aqui é o produto. E aqui também a gente tem 2. Então, a gente vai colocar igual a 2. Por que a gente coloca 2B aqui e só 2 aqui? Porque aqui não tem o coeficiente, não tem uma letra atribuída a esse elemento, a esses elementos aqui. Então, a gente coloca só 2. Ok, vamos partir para o O agora. Então, olhando, né, começando aqui do A, né, da primeira parte aqui, a gente tem 4O. Então, a gente tem 4A, porque a gente tem um coeficiente relacionado a essa parte aqui. E aqui a gente tem O em todos os elementos praticamente, né? Em todos eles. Então, a gente vai somar os elementos do reagente e igualar aos elementos do produto. Então, aqui a gente tem 2 vezes 4, né? Que são 4O. E aí a gente coloca 8. O número de elementos vezes o número que foi atribuído aqui. Mas aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem o coeficiente, então fica 4B, ok? E isso a gente vai igualar ao produto. Então, aqui a gente tem 4 e soma mais 1 vezes 4O, 4, mais 2 vezes 4O, 8, mais. Aqui a gente só tem um O e a gente não tem nenhum número na frente. Quando não tem nenhum número aqui embaixo, significa que tem 1. Então, a gente soma mais 1. Mais, aqui a gente tem 2 e a gente tem o coeficiente aqui atribuído. Então, a gente coloca 2C. Ok? Agora, a gente parte para o C. A gente tem C aqui no A e a gente tem C aqui no C. Feito isso, a gente pode determinar os valores. Então, a gente tem 2C aqui no A. Então, vai ficar 2A. E a gente vai igualar ao produto. Aqui a gente só tem um C e aqui também a gente tem o coeficiente. Então, a gente iguala a C.
porque a gente só tem um número, né? E quando tem um 1 aqui na frente, ele fica invisível. Então, a gente sabe de qualquer forma que ele está aqui. A partir disso, a gente vai determinar os valores de B e de C. 2B é igual a 2. Então, B é igual a 2. E esse 2 aqui vai passar, como ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então, a gente sabe que B é igual a 1. Ok? E aqui, 2 vezes A igual a C. A gente sabe que C é igual a 2 vezes A. Ok? Então, tendo esses valores, a gente pode agora resolver essa equação aqui maior. Então, 4, só um minuto. Então, a gente resolve, né, essa equação aqui maior. O que a gente sabe? A gente sabe o valor do C, e o C aqui está presente, e a gente também sabe o valor do B, e a gente tem um B aqui presente. O que a gente não sabe? O valor do A. Então, a gente já tem uma ideia de que esse aqui vai ser o valor determinado, ok? Então, a gente pode copiar aqui a fórmula novamente, tá? Com como que eu posso dizer? Com os valores que a gente determinou aqui do C e do B já multiplicando, ok? Então, aqui a gente tem 4 vezes B, ou seja, 4 vezes 1. E aí, a gente parte aqui, continua copiando, né, o resto da fórmula. E aqui a gente tem 2 vezes C, ou seja, 2 vezes A. A gente coloca entre parênteses aqui para ficar mais fácil. E aí faz um chuveirinho, ok? Então, a gente tem 4A mais 8 mais 4, porque 4 vezes 1 é 4, igual a 4 mais 8 mais 1 mais 2 vezes 2, 4, vezes A, 4A. Ok? Então, aí a gente pode resolver, né, as somas que existem aqui, e depois a gente passa para o lado letra e para o outro número. Então, a gente soma 8 mais 4, 12. E aqui a gente mantém o 4A, né? Igual a 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Mais 1, 17. Mais 4A. Então, a gente passa tudo que é letra para um lado e tudo que é número para o outro. Esse número aqui, ele tá positivo, ele vai passar para cá negativo. E esse daqui, como é uma multiplicação, ele vai passar dividindo. Então, a gente tem aqui 4A dividido por 4A, 1, né? Então, A igual a 17 menos 12, que é igual a 5. Então, A igual a 5. Então, a gente já determinou o A. Então, a gente volta lá na equação e a gente pode atribuir os valores de A e de C, que a gente já consegue descobrir a partir disso. Então, a gente já tem aqui, né, o valor de C. Qual é o valor de C? É 2 vezes A. E o A a gente encontrou. Então, seria 2 vezes 5, 10. Então, C é igual a 10 e A é igual a 5. Feito isso, a gente pode vir aqui na equação e atribuir os valores. Então, isso aqui é 5 e, só um minuto, isso aqui é 10. Ok? 5 e 10. Então, agora a gente vai contar a quantidade de elementos que tem no reagente e no produto, para chegar ao valor, né, que a gente atribui ao B e a esses elementos aqui, ok? Então, a partir do método algébrico, foram esses os elementos que a gente conseguiu determinar. E aí, a gente volta para o método de tentativa e erro. Então, agora fica mais fácil, né? Porque sobraram 2 aqui, né? No reagente, no produto, a quantidade de elementos, e a gente precisa determinar. Ok. O método que eu tenho para visualizar melhor, né? E poder chegar ao valor correto é dividir aqui e colocar os elementos que tem no produto
e os elementos que tem no reagente e a quantidade de cada um. Então aqui a gente tem Ca. Bom, feito isso, então a gente determina os valores. Então a gente tem o H a gente não sabe o valor ainda, e o S a gente também não sabe o valor, tá? E aqui no produto a gente também tem o H, a gente também não sabe, e o S a gente já pode fazer aqui a soma, porque a gente tem todos os valores de S, ok? Então 5 vezes S, 5. 1 vezes S, 1. 2 vezes S, 2. Então a gente tem 5 mais 1 mais 2. Então, a gente atribuiu, né, aqui o valor de S, que é igual a 8. Ou seja, desse lado aqui, no produto, a gente tem 8S. E o S no reagente só aparece uma vez. E não tem nenhuma quantidade aqui embaixo. Então, a gente precisa ter também 8S. Então, vai colocar um 8 aqui. A gente tem H2 e agora a gente tem o 8, né? Então, a gente vai fazer essa multiplicação. 2 vezes 8, 16. Aqui a gente só tem 2H. Então, a gente precisa chegar também ao valor de 16 para poder equilibrar. Como o H só aparece uma vez de cada lado, né? No reagente e no produto. Então, a gente pode colocar um 8 aqui. Feito isso, o balanceamento está completo. Então, o S a gente tem 8 desse lado e a gente atribuiu aqui o valor de 8 e a gente faz a multiplicação, então a gente também tem 8 no reagente. E o H, a gente tem 8 vezes 2 e 8 vezes 2, ou seja, 16. O que ficou faltando? O 32 aqui, né? E aí no produto a gente tem 52. Esse valor de 52 a gente tinha antes de determinar esse O aqui. Então, vai ficar 52 mais o 8, porque 8 vezes O, ou seja, 8 vezes 1 é 8. E isso aqui a gente vai chegar no valor de 60, ok? E aqui a gente só tem 32 no reagente. Então, a gente vai somar novamente para ver se bate. 5 vezes 4 do O4 aqui, 20. 2 vezes 4, 8. E 8 vezes 4, 32. Fazendo essa soma, nós chegamos a 60. Ok? Então agora a gente pode saber, né, que aqui o balanceamento está feito, a mesma quantidade de elementos está para os dois lados, e eu vou refazer isso daqui com a quantidade de elementos certinho para vocês poderem visualizar melhor. Então, essa é a equação balanceada, ok? Nós temos 5, 2, 8, 5, 1, 2, 8 e 10. Então, agora passando para a equação B, a gente, como eu disse lá no começo, a gente tem dois métodos para resolver, né, o balanceamento químico. Um deles é o método de tentativa e erro e o outro é o método algébrico. O método algébrico ele se aplica em todas as equações. E o método de tentativa e erro são só em algumas. Aqui a gente vai estar utilizando o método de tentativa e erro, porque ele é possível. E se a gente quisesse usar também o método algébrico, a gente também poderia nessa equação, mas para simplificar, eu vou estar fazendo pelo método de tentativa e erro, ok? Então a gente visualiza a equação e então a gente já pode determinar alguns valores, né, que para balancear o reagente e o produto. Então a gente pode começar aqui com valores baixos, então a gente pode colocar um aqui e uma aqui, porque aí a gente mantém o mesmo valor para o K. A gente também já determinou o valor de Mn, então a gente coloca um aqui. E aqui a gente tem o O4, né? 1 vezes 4, 4. E a única vez que ele aparece aqui no produto é aqui no H2O. Ou seja, a gente precisa colocar um 4 aqui para que esse O, aqui tem um imaginário, tá? Esse O aqui
fique 4O igual no reagente, ok? Colocado o valor de 4 aqui, então a gente sabe que precisa existir 8H desse lado aqui. Então a gente coloca o 8 aqui. Então a gente já equilibrou boa parte, só faltou esse elemento aqui, que a gente vai determinar a partir do método que eu gosto de utilizar, né, para visualizar melhor a quantidade de elementos que existe no reagente e no produto. Então, vamos colocar a quantidade de elementos. Aqui a gente tem 1K, no produto a gente também tem 1K. Mn a gente tem no reagente 1 e no produto a gente também tem 1. O O a gente tem 4 aqui, 4 vezes 1 no reagente e no produto 4 vezes 1 também no produto. Ok? A gente tem um valor de 4 no produto também. O H a gente tem 8H e aqui 4 vezes 2, 8H também no produto. O que falta é saber o valor de BR e a gente vai contar quantos BR existe de cada lado, ok? Aqui é bem simples, né? A gente faz 4 vezes 1, então a gente tem 8 BR no reagente. E no produto a gente tem 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 1, 1, mais esse valor aqui que a gente não tem ainda, tá? Para chegar em 8, a gente precisa de 5, né? Porque a gente já tem 3. E esse 5, ele vai ser o valor que vai ser atribuído aqui. Como a gente tem 2 e 5 é um número ímpar, então a gente vai colocar o valor de 2,5, porque 2,5 vezes 2 é igual a 5, ok? Então aqui a gente tem a equação balanceada, ela pode tanto ficar com esse número aqui, né, 2,5, que é um número com vírgula, um número com decimal, tanto como também pode ser multiplicada por 2, e aí vai sair esse valor aqui, porque 2,5 vezes 2 é igual a 5, então esse número com vírgula vai sair. Então, como eu disse, a gente tanto pode deixar com um número aqui com vírgula, quanto a gente pode multiplicar por 2. Então, a gente teria o valor de 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2,5, 5, 2 vezes 4, 8. Então, são esses as possibilidades, né, de balanceamento, tanto com o número com vírgula, quanto sem vírgula aqui, porque a gente multiplicou todos os números por 2, ok? Então, é isso. Obrigada!